Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre as relações entre a poesia de Mayakovsky e os movimentos de vanguarda de sua época. O cubo-futurismo russo, já em seu nome, invocava a dupla influência do futurismo e do cubismo, embora essas influências tenham sido assimiladas e transformadas de uma maneira que poderíamos chamar de antropofágica. Aliás, assim como aconteceu no próprio modernismo brasileiro, em especial na sua vertente mais radical, liderada por Oswald de Andrade. Sobre o futurismo italiano, ponto de partida de quase todas as revoluções artísticas das primeiras décadas do século passado, podemos rastreá-lo a partir de 1909, quando o italiano Filippo Tommaso Marinetti publica o primeiro manifesto futurista, cuja palavra de ordem era as palavras em liberdade. Os poetas, escritores e artistas visuais ligados a essa corrente adotaram um discurso que exaltava a civilização urbana e industrial, as máquinas, a tecnologia e a guerra. Marinetti chegou a dizer que um automóvel de corridas em plena velocidade era mais belo do que a vitória de Samotrácia e exaltou a beleza de uma peça de artilharia exposta ao sol africano. Ele próprio lutou na Etiópia em um regimento de blindados durante a invasão italiana. Os futuristas declararam guerra ao passado, à cultura clássica europeia, e incitavam a destruição dos museus e bibliotecas. Apesar do futurismo estar associado ao fascismo italiano, podemos reconhecer, em parte, esse discurso iconoclasta e provocativo nos manifestos dos cubo-futuristas russos, como aquele intitulado Bofetada no Gosto do Público. E a própria poesia de Mayakovsky apresenta muitos exemplos desse tom provocativo, como acontece no poema longo Lenin, em que ele escreve: Lenin é um deus, mas não é como os outros deuses. Caso contrário, eu jogaria bombas de dinamite no Kremlin. A partir da Primeira Guerra Mundial, sobretudo após a Revolução Russa de 1917 e a Marcha sobre Roma de 1922, promovida pelos fascistas italianos, a ruptura entre a vanguarda russa e a italiana foi definitiva. Apesar da diferença ideológica, no entanto, podemos verificar várias afinidades estéticas entre o futurismo de Marinetti e o cubo-futurismo de Mayakovsky, como o uso de onomatopeias e das palavras em liberdade, ou seja, linhas compostas de uma única palavra. A ruptura com a sintaxe e a pontuação, a criação de neologismos, a variação tipográfica e o uso de elementos visuais, por influência da linguagem do jornal diário e do cartaz de publicidade, tal como podemos verificar nos cartazes de propaganda criados por Mayakovsky para a agência telegráfica Rosta. Cartazes que eram verdadeiros poemas visuais, utilizados para atividades de agitação e propaganda, ou seja, poemas pensados como ferramentas
para a luta política e ideológica. Outro traço em comum com o futurismo italiano, ainda que este se situasse no outro lado da barricada. Vamos agora ler alguns poemas e textos de Mayakovsky e Marinetti para apontarmos afinidades entre eles. Começando com Marinetti. Em Zang Tumbi Tumbi, cujo título já é uma onomatopeia, Marinetti escreve: sedentariedade velocíssima do chofer, semideitado sobre o volante Saturno, no anel girar, girar, fazer do pé ao longínquíssimo pezinho azul, das mais loucas velocidades. Glu, glu, glu de ar, engarrafa as orelhas, vento ventríloco. Já em Aeropoema, ele escreve: redondas rendas doidas e baques e lampejos pelo fato do grande baile alegre atroz dos explosivos. Chamo-me Vicenzo Ciaravolo, marinheiro de Torre del Greco, disse ao comandante do contratorpedeiro nulo, tornando-me ordenança cheio de zelo, sal, pimenta, vermelho, em sopa de peixe, quando esperávamos no ancoradouro. Nesses textos que dissolvem as fronteiras entre prosa e poesia, as palavras são alinhadas, sem pontuação nem sintaxe, numa justa posição que obedece a um princípio rítmico e que recorda ainda a colagem cubista e a montagem cinematográfica. Já em Mayakovsky, nós lemos: de rua em rua, as rugas dos dogues, dos anos sonados, nos cavalos de ferro das janelas das casas que correm, saltaram os primeiros cubos. Cisnes de pescoços campanários, torcei-vos nos fios do telégrafo. No céu se grava o guache das girafas, desaviva a ferrugem dos penachos. Brilhante contruta o filho da leiva sem lavra. O mágico puxa da goela do bonde os trilhos, oculto pelo mostrador da torre. Estamos ganhos, banhos, duchas, elevador. A dor leva o corpete da alma, ao corpo queimam os dedos. Grites ou não grites, eu não queria. Ao corte queimam os medos. O vento farpado arranca da chaminé um farrapo de lã esfumaçada. O lampião calvo despe voluptuosamente da rua uma meia preta. Embora, no poema de Mayakovsky, possamos reconhecer frases, ele nunca rompeu totalmente com o discurso lógico-discursivo. Notamos o emprego das palavras em liberdade, em especial nas linhas: estamos ganhos, banhos, duchas, elevador. O futurismo está presente, sobretudo, na ruptura semântica das linhas iniciais, que criam efeitos paronomásicos. Ruas, as rugas dos dogues, dos anos sonados. Talvez em Klebnikov, companheiro de geração e mestre de Mayakovsky, a presença do futurismo seja mais explícita, sobretudo nesse poema. Cinzerário, langorário, frigidário, placitudinário, larguesco, longuesco, altesco, profundesco, horresco,
gigantesco. Cada linha do poema é composta por uma única palavra neológica, com sufixos alterados. Já a pintura futurista usava cores vivas, contrastes e a sobreposição das imagens para dar a ideia de dinâmica, movimento e deformação do contorno das imagens, algo que será acentuado no cubismo. Os pintores futuristas buscam registrar a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. Seus principais representantes foram os pintores e escultores italianos Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Luigi Russolo, e lançaram um manifesto no Teatro Chiasella, em Turim, em 8 de março de 1910. Vamos ver agora algumas obras de Giacomo Balla. Vamos ver mais alguns. Estes são alguns exemplos da pintura futurista italiana, em que os objetos se interpenetram. Os objetos não, né? As figuras. Muito bem. Outra influência importante na vanguarda russa foi a do cubismo, movimento artístico que surgiu nas primeiras décadas do século XX, nas artes visuais, tendo como expoentes Pablo Picasso e George Braque. Das artes visuais, o cubismo migrou para a poesia e a literatura, o que fica visível, sobretudo, nos poemas mais radicais de Oswald de Andrade e Vladimir Mayakovsky. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, 1907, é reconhecido como o marco inicial do cubismo. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Tenho. Aí eu já mostro para vocês. Este é o quadro mais famoso de Picasso, talvez, né? Juntamente com Guernica, Demoiselles d'Avignon, Senhoritas de Avignon. Nessa tela, ficam evidentes as influências das máscaras e da estatuaria africanas, na deformação da imagem e na representação exagerada das proporções dos objetos ou figuras humanas. O cubismo renunciava à perspectiva e tratava as formas apresentadas na natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um mesmo objeto no mesmo plano, sem compromisso com a imitação da aparência imediata das coisas. O cubismo teve como precursor o pintor francês Paul Cézanne, para quem a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas, cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano.
É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos, como se o artista observasse as coisas por todos os ângulos, sob todos os ângulos, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Este é o chamado cubismo analítico, a fase inicial do movimento. Vamos ver algumas telas do cubismo analítico. Começando com George Braque. Só um segundo. Vou abrir aqui as imagens, aí eu já mostro vocês. Esta é uma tela de George Braque, do cubismo analítico, em que a simultaneidade é uma coisa importante. Muito bem. Prosseguindo. Já no cubismo sintético, os pintores buscaram tornar as formas dos objetos novamente reconhecíveis, sem abdicar da deformação. Os pintores passaram a usar cores claras, em contraposição às cores escuras, usadas no cubismo analítico. Uma técnica utilizada pelos cubistas nesta segunda fase foi a da colagem, com a fixação nas telas de pedaços de madeira, vidro, metal ou detritos urbanos, como cédulas monetárias ou bilhetes de trem. Desse modo, os cubistas criavam efeitos estéticos que ultrapassavam os limites das sensações visuais sugeridas por uma pintura, despertando também no público sensações táteis. Vamos ver algumas obras do cubismo sintético, algumas obras de Picasso. E já volta, né, a figura de personagens, ainda que essas figuras sejam deformadas e sem nenhum tipo de representação realista. Este é um autorretrato do próprio Picasso. Prosseguindo. Entre os poemas de Mayakovsky, mais próximos à estética cubista, podemos ler o seguinte. No automóvel. Que noite maravilhosa! Esta aponta para a moça. Que era ontem é essa, disseram na calçada. Cor passou pelos pneus. Rei. A cidade desatarrachou de súbito.
Um bêbado se arrastou para os chapéus. Os anúncios boquiabriram-se de susto. Cuspiam, ora um O, ora um S. Mas na montanha, onde chorava o escuro, e a cidade timidamente se entornou. Era como se houvesse um flácido O e um vil submisso S. Assim como no cubismo analítico, acontece a deformação e o desmembramento dos objetos, convertidos em formas geométricas que se interpenetram. Neste poema de Mayakovsky, temos o recorte de duas frases sintáticas por outras. A primeira, inserida em parênteses. A segunda, separada por travessões, recurso conhecido como timese. Vamos recordar. Que noite maravilhosa esta, abre parênteses. Aponta para a moça, fecha parênteses. Que era ontem, é essa. Disseram na calçada, cor, travessão. Passou pelos pneus, reio. A palavra correio, intercalada pela frase disseram na calçada. Algo semelhante acontece no poema Balalaica, que vamos ler agora. Balalaica. Como um balido abala, balada do baile de gala. Com um balido abala, bala com balido a gala do baile, a gala do baile, louca bala laica. Ou ainda em russo, balalaika, buditu lain oborvala, scripti balalaikas lain oborvalas lain, laiki bala, laico balalaika. Aqui, Mayakovsky radicaliza o uso dos parênteses para obter efeitos de cortes sintáticos, recurso que é estrutural no corpo do poema, permitindo ainda obter efeitos sonoros pela repetição das palavras, pelas assonâncias e aliterações. Vamos agora falar um pouco a respeito do dadaísmo, movimento artístico da vanguarda europeia, que, assim como o cubismo e o futurismo, surgiu nos primeiros anos do século XX, tendo como centro irradiador a cidade de Zurique, na Suíça, onde o Cabaré Voltaire foi um espaço importante para a divulgação das leituras e performances dadaístas. O movimento surgiu em 1915, como reação à Primeira Guerra Mundial, que para muitos poetas, escritores e artistas da época foi um evento que revelou a falência do humanismo e da própria cultura e civilização europeia. Por isso mesmo, os dadaístas rejeitavam a lógica, a razão e o esteticismo da sociedade capitalista moderna, expressando em suas obras o absurdo, a irracionalidade e o protesto antiburguês. Ao contrário de outras vanguardas, o dadaísmo não tinha um ideal utópico. Ao contrário, era nihilista e considerava que o ser humano era um projeto fracassado. As razões do dadaísmo estão no conceito de anti-arte, apresentado por Marcel Duchamp em 1913, para caracterizar obras que desafiam as definições aceitas de arte. Os princípios teóricos do movimento dadaísta foram apresentados pela primeira vez no Manifesto Dadaísta de Hugo Ball, de 1916. O dadaísmo representava o oposto de tudo o que a arte tradicional representava. Onde a arte estava preocupada com estética clássica,
o dadaísmo ignorou a estética. Se a arte era para apelar às sensibilidades, o dadaísmo pretendia ofender. Além disso, o dadaísmo tentou refletir sobre a percepção humana e a natureza caótica da sociedade. Hugo Ball declarou, abre aspas, para nós, a arte não é um fim em si mesma, mas é uma oportunidade para a verdadeira percepção e crítica dos tempos em que vivemos. Fecha aspas. O movimento dadaísta envolveu principalmente as artes visuais, literatura, poesia, performances, teatro e design gráfico, e concentrou sua política anti-guerra através da rejeição dos padrões predominantes na arte, por meio de obras culturais anti-arte. Embora não apresentasse uma estética ou princípios formadores para a criação poética, como as palavras em liberdade do futurismo e as imagens poéticas do surrealismo, podemos verificar na poesia de Tristan Tzarrah, por exemplo, a incorporação criativa do acaso. Em seu texto, Como Escrever um Poema Dadaísta, Tristan Tzarrah escreve: pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Uma receita de como escrever um poema dadaísta. Já Kurt Schwitters, em uma de suas sonatas, explora o absurdo, a incomunicabilidade e a ausência de significados em palavras que recordam a linguagem dos bebês. Por exemplo, nesse poema: Tila lola lula lola, tila lula lola lula, tila lola lula lola, tila lula lola lula. Aliás, a própria palavra dadá é uma imitação da fala dos bebês. Esse tipo de experiência foi realizada também por Antonin Artaud, em seus poemas escritos em glossolalia, e por Velimir Klebnikov, em sua poesia transmental, Ousaum. Escreve Artaud: Hatara, 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 atara, tatara, rana, otara, otara, catara, otara, retara, cana, ortura, ortura, conara, cocona, cocona, coma, curbura, 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 curbata, curbata, queima, peste ante pestantum, putara, peste ante pestatum, putra. Já Klebnikov escreve: bobeobi, cantar de lábios, lieomi, cantar de olhos, sieo, cantar de cílios, stioei, cantar do rosto, gri, si, sil, o grilhão cantante. Assim, no bastidor dessas correspondências, transespaço vivia o semblante. Este poema pode ser dividido em duas colunas verticais, sendo que na coluna da esquerda estão as palavras inventadas,
bobe-obi, lie-omi, cie-o, stio-ei, gri-si-sil. E na coluna da direita, nós temos cantar de lábios, cantar de olhos, cantar de cílios, cantar do rosto, e assim por diante. Então, é um poema híbrido, que incorpora os termos zaum, ou transmentais, ao léxico ordinário. Quando os dadaístas não operam a abolição do sentido referencial em textos abstratos, eles apelam para um absurdo intencional que não permite qualquer tipo de leitura e interpretação orientadas pelo princípio da verossimilhança. Assim, escreve Kurt Schwitters em seu poema Ana Flor, na tradução de Haroldo de Campos. Ana Flor. Ó amada dos meus 27 sentidos, eu te amo. Tu, te, ti, contigo, eu, te, tu, me, nós. Isto, de passagem, não vai bem aqui. Quem és tu, mulher inumerável? Tu és, eras, andam dizendo. Deixa que digam, nem sabem em que pé está o campanário. Chapéu nos pés, caminhas sobre as mãos. Volante sobre as mãos. Olá, pregas brancas. Olá, pregas brancas, cerram tua roupa rubra. Rubro te amo, Ana Flor, em rubro te me amo. Tu, teu, te, a ti, eu, te, tu, me, nós. Isto de passagem, lança-se a brasa fria. Rubra flor, rubra Ana Flor, que andam dizendo? Adivinha. 1. A doidivana Ana tem uma ave. 2. Ana Flor é rubra. 3. E a ave? Quem sabe? Azul é a cor dos teus cabelos louros. Rubro é o arrulho de tua ave oliva. Tu, criatura simples, num vestido cotidiano, bem-amado animal. Verde, eu te amo. Tu te contigo, eu a ti, tu a mim, nós. Isto de passagem vai para o braseiro. Ana Flor. Ana. Ana. Gotejo teu nome em gotas. Tenra gordura bovina. Sabes, Ana, já o sabes. De trás para frente podes ser lida, e tu, a mais bela de todas, para trás ou para diante. Serás Ana. Gordura bovina goteja ternura em meu dorso. Ana Flor, animal gotejante, eu te me amo. Tradução do Haroldo de Campos. Poesia de Mayakovsky, desde o início, voltada para a referencialidade, lírica ou política, não apresenta o absurdo como objetivo em si mesmo. Ele também recusa o pessimismo dos dadaístas, apostando as suas fichas na Revolução Socialista Internacional e na realização da utopia, não só aqui, na Terra, mas em todo o sistema solar, ainda que isso aconteça em um futuro distante, como acontece na peça de teatro O Percevejo e em alguns de seus poemas líricos. Mayakovsky acredita no futuro, enquanto os dadaístas decretaram o fim de todas as expectativas de uma sociedade justa. Em suas performances, vestuário e na retórica provocativa de seus versos, porém, podemos encontrar uma ressonância dadaísta,
Pensemos no poeta vestido com a blusa amarela e sinais tatuados com maquiagem na face, por exemplo. Um poema de Mayakovsky, que pode se aproximar da escrita dadaísta, é este, que vamos ler agora. A vocês. Vocês que vão de orgia em orgia. Vocês que têm mornos bidês e WCs. Não se envergonham ao ler os noticiários sobre a cruz de São Jorge nos diários. Sabem vocês, inúteis diletantes, que só pensam em encher a pança e o cofre, que talvez uma bomba neste instante arranca as pernas ao tenente Petrov? E se ele, conduzido ao matadouro, pudesse vislumbrar, banhado em sangue, como vocês, lábios untados de gordura, lúbricos trauteiam Sevierane. Sevierane foi um poeta futurista russo, mas de uma vertente mais adocicada, chamada de egofuturismo. Vocês, gozadores de fêmeas e de pratos, dar a vida por suas bacanais? 1000 vezes antes no bar, às putas, ficar servindo suco de ananás. Este poema, além de denunciar os horrores da Primeira Guerra Mundial, é uma bofetada no gosto do público, um insulto ao burguês, elemento essencial da retórica dadaísta, e apresenta imagens consideradas de mau gosto, como os WCs, bidês e os lábios untados de gordura, daqueles que se banqueteiam enquanto milhares de soldados russos são mortos ou feridos nos campos de batalha, lutando pelos interesses de um punhado de grandes capitalistas. Esse tom de denúncia e as imagens de alto impacto encontraremos em muitos outros poemas de Mayakovsky, sobretudo as composições mais longas, de caráter político, como A Plenos Pulmões e Carta a Tatiana Yakovleva. Antes de falarmos sobre outro movimento de vanguarda da época, o surrealismo, vamos ver alguns trabalhos do artista que melhor representou o dadaísmo, Marcel Duchamp. Deixa eu abrir as imagens. Começando pelo trabalho mais conhecido, né, de Duchamp, que é esse urinol, assinado com o pseudônimo de R. Mutt e a data de 1917, como se a mera afixação de um nome, de uma data, transformasse um urinol numa obra de arte. Vamos ver mais coisas. A famosa roda-bicicleta, que é um verdadeiro ready-made. Ready-made é quando um ou mais objetos são retirados do seu uso rotineiro e colocados de uma maneira inusitada, né? Como essa roda instalada em um banco de madeira, né? O banco perde a sua utilidade de ser algo em que sentamos, a roda de bicicleta também perde a sua utilidade, se transformam em alguma outra coisa. E, por fim, o terceiro trabalho, não menos estranho que os anteriores. Muito bem, prosseguindo. Duchamp criou o conceito de ready-made,
e designa objetos que são retirados de seu uso cotidiano, inseridos em outro contexto e ressignificados, como o vaso sanitário assinado por R. Muti e a roda de bicicleta montada em um banco de madeira. O dadaísmo foi o ponto de partida de outro movimento de vanguarda europeu, o surrealismo, talvez o que exerceu mais influência, não apenas na Europa, mas no âmbito internacional, desde o seu surgimento há 100 anos, em 1924, até os dias de hoje. O surrealismo descende do movimento romântico, do qual herdou o caráter apaixonado, erótico, a revolta contra a família, a igreja, o Estado, o engajamento político, republicano, abolicionista, socialista, o gosto por aventuras, viagens, revoluções, a exaltação da imaginação e da beleza, do sonho, da embriaguez, do sobrenatural, da loucura. Também recebeu forte influência do movimento simbolista e o fascínio dos poetas dessa escola por religiões pagãs, magia negra, ocultismo, esoterismo, bem como das conquistas estéticas dos poetas simbolistas, como o poema em prosa e as sinestesias. Principais influências do surrealismo: Edgar Allan Poe, Baudelaire, Rimbaud, o desregramento razoável de todos os sentidos, a ideia do poeta vidente, a temporada no inferno, e ainda Lautréamont e seus cantos de Maldoror. A palavra surrealismo foi criada em 1917 por Guillaume Apollinaire, poeta e autor da peça teatral As Mamas de Tiresias, considerada uma precursora do movimento. Um dos principais documentos da nova tendência literária é o Manifesto Surrealista, de 1924. Além de André Breton, são representantes mais conhecidos na poesia Antonin Artaud, Louis Aragon, Benjamin Perret, Robert Desnos e, em outras artes, Luiz Buñuel, no cinema, e Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí, no campo das artes visuais. Características da poesia e da arte surrealistas: a combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. Entre muitas das suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Segundo os surrealistas, a arte deve libertar-se das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana, procurando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. Humor, sonho e nonsense são recursos a serem utilizados para libertar o homem da existência utilitária. Segundo esta nova ordem, as ideias de bom gosto e decoro devem ser subvertidas. Mais do que um movimento estético, o surrealismo é uma maneira de enxergar o mundo, uma vanguarda artística que transcende a arte. Daí a palavra de ordem de Breton: unir ou mudar a vida de Rimbaud ao mudar o mundo de Marx. Entre os conceitos básicos do surrealismo estão o da imagem poética e o da escrita automática. Sobre a imagem poética, escreve Pierre Reverdy: a imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer da comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos remotas.
quanto mais longínquas e justas forem as afinidades de duas realidades próximas, tanto mais forte será a imagem, mais poder emotivo e realidade poética ela possuirá. Já a escrita automática é o principal método de composição dos surrealistas, baseado na criação espontânea, no registro das primeiras frases que surgem à mente, sem a intervenção racional ou crítica, mesmo que inclua qualquer erro ou absurdo. A escrita automática deriva da livre associação de ideias da psicanálise. A partir do que já foi dito, podemos afirmar que Mayakovsky tinha pouca ou nenhuma relação com o movimento surrealista. Ele não tinha nenhum interesse pela investigação do inconsciente pela psicanálise, e menos ainda pelo ocultismo, religiões exóticas, experiências com alucinógenos e outros elementos que, como marxista, ele devia considerar formas decadentes do irracionalismo da sociedade burguesa. Apesar disso, há imagens poéticas na poesia de Mayakovsky, similares àquelas usadas pelos surrealistas, como é o caso desses versos de A Nuvem de Calças. À meia-noite, com uma faca, chegou. O dia apunhalou e pronto. Vês, tem os olhos cheios de alfinetes de chapéus de mulher. Eu, o de lábios dourados, cujas palavras renovam o espírito e festejam o corpo, vos digo, a mais insignificante partícula de vida tem mais valor que tudo que escrevi. O universo dorme com uma enorme orelha cheia de estrelas sobre a pata. Tradução de Manuel de Seabra. Apesar do tom onírico dessas linhas, Mayakovsky foi um poeta engenheiro, como João Cabral de Melo Neto. Em vez de buscar a livre e espontânea ação do inconsciente, ele preferia o planejamento e construção racional dos versos. O cubo-futurismo estava muito mais próximo da arte construtivista de Malevich, mas este será o tema de nossa próxima aula. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.